Olá, pessoal. O Senhor Jesus abençoe você que está vendo aqui o vídeo, né? Bom retorno às aulas aí. Agora reta final, né? Agora agosto, setembro, outubro, novembro, reta final dos vestibulares. Então é hora de cuidar mais do psicológico, né? Do que estudar demais mesmo, né? Tá certo? Então cuidado para não chegar estressado lá no final. Bom, turma, seja bem-vindo, bom retorno então às aulas aí. Aqui, pessoal, essa questão aqui do simulado SAS aí, Sudeste, né? Foi dia 16 do 6 a 19 do 6. Eu não passei antes para dar um relax aí nas férias, né? Então vamos retomar agora, tá bom? Aqui, turma, essa questão aqui teve 23% de acerto, né? Mas foi uma questão um pouco difícil, não pela química, né? Uma questão que se decidiria mais pela biologia, tá certo? Bom, dá uma olhada aqui para você ver. Aqui ele fala do coral, que é uma criatura aí e tal, né? Os corais, né? Que às vezes parece pedra, né? Tá certo? Não, parece bicho, pedra. E falei que as zooxantelas, né? É um tipo de alga que vive, né, no interior das células dos corais, aí do tecido, né? Dos corais. Bom, e aí fala aí que sem essa água o coral desbota e vai e se definha, né? E ao realizar a fotossíntese, a zooxantela, aí ela completa, né, a dieta dos corais com açúcares, aminoácidos e outros nutrientes, além de prover uma boa parte do oxigênio que o coral precisa, está falando aqui. E por outro lado, né, fornece a alga dióxido de carbono, da qual ele precisa, né? O coral fornece dióxido de carbono aí, entre outros nutrientes. A química, né, desses dois é também responsável pela produção de calcário, né, componente do exoesqueleto, né, que recorre ao coral, é, serve para a proteção tanto de um como do outro. Aí fala aqui, né, que a variedade de cores aí, na maioria dos corais, né, só existe por causa dessa reação, né, dessa relação entre eles, né. Então, quando a zooxantela se vai, o colorido vai junto, né? O coral ganha uma aparência esbranquiçada, como falou aqui no começo, né? Bom, aí fala sobre branqueamento. Bem, essa questão aqui, pessoal, até coloquei que a questão B confundia, tá? Um pouco, então é uma questão um pouco chata aí, né? Que o candidato seria induzido ao erro logo colocando. Eutrofização você não marcaria, porque a eutrofização é produção de nutrientes, né? Principalmente a base de fósforo, né? E nitrogênio, tá certo? Então aqui não tinha nada a ver com fósforo, nitrogênio e o texto. O texto fala de óxido, carbono, essas coisas aí, né? Então a B já confundi um pouco, né? Porque a dissolução de gás carbônico na água resulta na formação de um ácido que corrói o coral, né? Afetando essa relação de sociedade desenvolvida com a zooxantela. Então, você corria um sério risco de marcar essa aqui realmente, né? Mas essa questão, eu acho que você decidiria mais pela biologia do que pela química aqui, na verdade, né, pessoal? Destruição da camada de ozônio, nada a ver, porque está lá no mar, né? E a camada de ozônio é lá em cima, tá certo? Aquecimento global, então, no caso aí, o CO2 está sendo absorvido pela água, então CO2 na atmosfera que causa aquecimento global. Então, o problema aqui seria a alternativa B e E mesmo, né? Tá certo? Então, se você é, desse uma acalmada aí, você acertaria aí, né? Eu acho que você acertaria mais pela biologia, né? Quero que você lesse a questão B e E, né? A acidificação dos oceanos e a razão pelo aumento do CO2 dissolvido na água, né? É dissolvido que impacta a produção de calcário. É bem parecido com a B, né? Mas aqui no finalzinho, olha lá, relação de sociedade desenvolvida com a zooxantela. E aqui, relação de mutualismo entre os organismos. E aí eu acho que você viu bem em biologia essas diferenças aí, né? Tá? Então, acho que você marcaria a alternativa aí, né, pessoal? Tá bom? Vamos continuar? Então foi uma questão aí, né? Não gostei muito, não. Uma bela questão tudo, mas pô, quem criou podia ter dado uma aliviada aí. Mas eu acho que era mais pela biologia aqui, então, né? O examinador fez isso, né? Porque é interdisciplinar isso aqui, né, pessoal? Tá bom? Vê aí, depois você me fala. Bom, turma, é uma questão que eu chamo de questão humana, né? Então, os vestibulares deviam preocupar em fazer mais questão desse tipo. Teve 15% só de acerto, mas é uma questão tranquila, né, pessoal? Deixa eu ver se eu pego. Está difícil de eu pegar aqui o mostrador. Isso, o apontador. O laser para ficar mais fácil de você ver, né? Então aqui fala aí do gás natural, né, pessoal, que é uma fonte alternativa de energia, tá certo? E fala aqui do baixo carbono, economia, né, para com baixo carbono, e fala aí que na dúvida, né, de que o gás natural, não há dúvida, né, de que o gás natural tem vantagem aí sobre petróleo, fóssil, né, tá certo? Bem, aí falou, primeiramente é preciso lembrar que os combustíveis fósseis apresentam conteúdo energético diferentes, claro, né? No caso do gás natural, né, seu poder calorífico é bem superior ao do carvão mineral e próximo ao petróleo.
Aí fala aqui, para efeito comparativo, utiliza aqui esse indicador BTU, que é a Unidade Térmica Britânica, tá? Então, olha lá, com base no texto, tal, a quantidade de energia na CNTP, né? Com a mesma quantidade de energia na CNTP, a queima do gás natural gera, em relação ao carvão, uma redução de emissão de CO2 aproximadamente de. Então, se você olhar aqui, pessoal, aqui tá em quilogramas por milhão de BTU, né? Então, 95,4, né? Quilogramas por milhão de BTU, e o gás natural 53,1. E aqui fala, ó, fala aqui, a queima do gás natural em relação ao carvão, né? Em relação ao carvão, é, vai ter uma redução na emissão de CO2. Então, essa diferença aqui, né? Essa diferença aqui, que dá 42,3 kg de CO2 por milhão de BTU, é a diferença, né? É a diferença, tá certo? É a redução, né? É a redução, tá certo? De dióxido de carbono. Agora, quer saber aqui, é aproximadamente igual, e as alternativas é em metro cúbico. Então, cuidado para você não marcar a letra A aí, que a letra A era 42 já, né? Tá certo? Bom, então vamos lá. Essa aqui é a diminuição de CO2 em quilogramas por milhão de BTU. E para que eu vou fazer com isso aqui agora? A pergunta é essa daqui, né? Na CNTP, né? Então eu vou ter que usar esse dado aqui de 24 litros por mol. Ah, não é 22,4? Usa o valor que está aqui, tá certo? Condições normais de temperatura e pressão, tá? 22,4 litros, né? Mas aí que deu que é 24 aqui, porque não tá bem na CNTP, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que nós temos? O mol de CO2, calcula aqui, carbono é 12, ó, 16, 16 vezes 2, 32, né, pessoal? Com mais 12, 44, o mol de CO2, 44 gramas, tá certo? 44 gramas ocupa 22,4 litros. Então, olha lá, o mol de CO2, 24 gramas, volume molar, né? Um mol, 24, um mol, 24 litros. Então, o mol de CO2 tem 44 gramas, 24 litros. Por que eu fiz assim? Para a gente poder montar a regra de 3 aqui. Olha lá. 42.300, né, que é esse valor em gramas, né, tá certo? Vai dar quantos litros? 23 metros cúbicos. Então, uma questão humana aí. Então, esse tipo de questão muito legal, né, de cair, né? Bom, pessoal, aqui uma outra questão muito legal também, né, pessoal? Ó, que ela cobra o estado alotrópico, né? Alotropia, não cobra aí, tá cobrando enxofre, rombo monoclínico, tá certo? Nem fósforo, branco e vermelho, mas tá cobrando aí ozônio, né? Ozônio, oxigênio, tá certo? Oxigênio, ozônio, carbono, grafite, né? O grafita, né? Tá certo? E o diamante. Então, interessante esses dois aí a gente dominar, né, pessoal? Então, lendo aqui, ó lá, o quadro a seguir, tá, nível do mar, tal. Aí falou aqui, né? Enquanto os componentes em maior concentração são chamados de majoritários, né? E os que encontram concentração muito baixa, chamado de traços, né? Aí lendo aqui, ó, né? Aí falou aqui, afirmar que o ar é mistura homogênea, né, gente? Isso aqui é clássico em química, então, né, não poderia ser. Componente de maior concentração em um gás nobre, né? Cadê o gás nobre aqui? É, não é, né, pessoal? Maior concentração aqui, o nitrogênio, na verdade, né? Os componentes que podem ser separados por destilação simples, tá? O problema, os componentes podem ser separados por destilação. Não, fracionado, né, pessoal? Destilação simples separa sólido de líquido, ou melhor, o líquido do sólido. O sólido fica, o líquido evapora e condensa do outro lado, né? Liquefaz. Bom, e aí, né, pessoal, qual a relotropia entre um componente majoritário e um gás traço, né? Se você olhar o O2 aqui, é um dos componentes majoritários, perto, né, menos que o nitrogênio, mas, né, bem menos, né, mas é majoritário, tá certo? E já se olhar aqui o O3, oxigênio e ozônio, né? Ozônio é apenas traço, tem quase nada, né? Percebeu? Então, tranquilo, né? 38% de acerto, essa questão podia ser mais acertada, hein, pessoal? Então, fica ligado aí, tá bom? Bom, agora, essa aqui foi uma bela questão, viu? Uma bela questão. Todas deveriam ser assim, como eu comentei uma outra já aqui, né, gente? Tá? Mas é uma bela questão. Bela mesmo, né? Que aí fala do gás nitrogênio, né? Que ele é o mais abundante na atmosfera e faz parte de uma série de reações químicas chamado ciclo do nitrogênio, né? Então, na etapa de desnitrificação, o ionitrato, NO3-, né? É convertido em nitrogênio molecular, como está aqui, ó, NO3- em nitrogênio molecular. A partir de compostos orgânicos como glicose. Então, está aqui. A equação determina os coeficientes estequiométricos, né? O balanceamento, né, pessoal? Mínimos e inteiros, né, da glicose, do gás nitrogênio, e o total de elétrons. Isso aqui foi muito legal, gente. E o total de elétrons envolvidos, que às vezes o aluno dá muita bola para isso, né?
E é interessante, né? Então vamos lá, né? Então vamos aplicar. Essa teve 69% de acerto. Parabéns aí. Tá claro, podia ter acertado uns 80%, mas já teve bom aqui, né? Tá certo? Então vamos lá. Então você calcularia o NOx aqui, né, pessoal? Fazendo a continha do cálculo do NOx, qualquer coisa. Vem no canal do professor Miguel Química aqui, cálculo do NOx, né? Para você ver, né? Tá certo? O oxigênio é -2, H é +1, 12 vezes +1, 6 vezes -2, para zerar aqui o carbono vai dar zero, né? Aqui, como é que fica o NOx aqui? 3 vezes -2 menos 6 igual a -1, porque a carga é menos aqui. Aqui é zero porque não tem carga, né? Então, 3 vezes -2 menos 6, menos 6, isso, que é igual a -1. Então, o nitrogênio tem que ser mais 5, certo? Aqui o carbono, O é -2, 2 vezes -2 menos 4, carbono é mais 4, porque aqui é igual a zero. E o nitrogênio sozinho aqui é zero, porque é substância simples. Tranquilo? Ótimo. Então, o que a gente observa? A gente observa que o N reduz, ó, o nitrogênio reduz 5, ó, de 5 para 0, reduz de 5. Então, 5 vezes 1. Então, eu vou contar um N de cá, ó, 5 vezes 1, 5, tá? Que é o balanceamento, né? E, e o carbono, né, ele oxida, né? Que ele aumenta, né, ó. Um reduz, outro aumenta, outro oxida. Então, o carbono aumenta 0 para 4, então oxida 4. 4 vezes o quê? O número de átomos aqui, ó. 4 vezes 6, 24. Beleza? Então, o nitrogênio reduz 5 e o carbono oxida 4. Aí você multiplica pelo número de átomos, do lado esquerdo ou direito, tá? Se não der certo, você troca de lado. É a melhor regra que eu ensino é essa, para não ficar com muita coisa, né? Então, beleza. Então, o que você percebeu? Redução ganha 5 elétrons, oxidação perde 24 elétrons. Mas não pode, né, gente? Como é que vai perder? Desculpa, como é que vai ganhar 5 elétrons e perder 24 elétrons? Então, isso tem que ser igualado matematicamente. Então, o que a gente faz? O que a gente faz para igualar isso daqui? Você multiplica invertido. Por exemplo, 5 vezes 24, e aqui 24 vezes 5, multiplica invertido, certo? Olha lá. Você multiplica invertido e você já iguala o número de elétrons. Então, você já tem aqui, você pode ser alternativa B, C ou D, pelo número de elétrons aqui, percebeu? Então, essa inversão numérica, você vai lá e coloca, né? Então, olha lá. Então, o 24, que era no C aqui, você coloca na frente do N, e o 5, que era na frente do N, você coloca na frente do C. Pronto. Já descobriu que os coeficientes são 5 e 24 aqui. Agora, quanto que é de N2, que perguntou? Ó, de nitrogênio, ó, gás nitrogênio. Então, assim que eu tenho 24N, então aqui eu tenho 12. 12 vezes 2, 24. Então, tem que pôr 12 aqui na frente, sacou? 12 vezes 2, 24. Então, tô tranquilo. Então, alternativa B, né, pessoal? Aí, se os demais criassem questões assim, ó, os alunos até iam gostar de química, né? Mas do jeito que eles fazem aí, ó, né? Pega o FUVEST, Unicamp, e a segunda fase desse povo aí. O Enem foi mais difícil que todos esse ano que passou. Ah, para com isso, né, gente? Né? Aí o cara volta até com problema psicológico, né? Tem que tomar um cuidado desgramado com isso, né? Tá certo? Então vamos aí, pessoal. Uma outra questão aqui muito, muito legal também, né? Uma questão interessante. Deixa eu pôr o óculos aqui que o velhinho tá mal. Aí, o medicamento à base de hidróxido de magnésio, MgOH2, foi ter dado a fórmula aqui nos dados, né? Então, sem preocupar. É comercializado, né, como antiácido estomacal, tá recomendado na ingestão, tal. Você está com azia, né, queimação no estômago, né? Um paciente adulto que ingeriu esse medicamento durante um dia, atingindo a dose máxima recomendada, neutralizou qual quantidade de ácido clorídrico do estômago em mol? Tem as alternativas aí, mas eu coloquei aqui para a gente calcular, né? Então tá aqui. Adultos e crianças, tá? Quantidade, conforme necessário. E fala que o paciente pode repetir a dose sempre respeitando a dose máxima diária. Como falou dose máxima aqui, 3 colheres, né? 3 colheres de sopa a cada 24 horas. Então, vamos trabalhar com essa quantidade máxima, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar, né? Então, falou que, se você olhar com calma aqui, uma colher de chá tem isso, uma colher de sopa 15 ml. Então, 3 colheres de sopa dá 45 ml. A equação aqui, né, pessoal? Não vou precisar dela, né? Porque nós vamos reagir o quê? O hidróxido magnésio com o ácido clorídrico do estômago, né? Isso aqui, pessoal, é clássico em química, né? Essas reações aqui de ácido mais base, essas reações mais simples e importantes, a gente tem que dominar, né? Então, o ácido clorídrico do estômago, o ácido clorídrico, né? Tá certo? MgOH2 mais HCl, dá C. Eu pus CA aqui, hein, galera? Vamos mudar isso aqui? Mg, né? Beleza, né? MgCl2. Beleza, o Mg vale 2 mais, né? O Cl vale menos, o MgCl2 balanceia aqui tranquilo. Bom,
Aí foi o que eu falei aqui, 3 colheres aqui, tá? 3 colheres, cada colher de adulto 15 ml vai dar 45 ml, certo? Bom, agora eu vou usar os dados aqui para montar, né? 45 ml. Então, eu falo aqui que a concentração do MgOH2 do medicamento é 80 miligramas por ml, tá certo? Então, vamos lá. Então, 80 vezes 10 é menos 3 gramas, passei para gramas para ficar mais fácil aqui, tá certo? Por ml. Falou aqui, ó, 80 miligramas por ml. Então, 80 vezes 10 é menos 3 gramas em 1 ml. Então, quantas gramas eu vou ter em 45 ml aqui, beleza? Só que eu perdi meu apontador. Beleza? Tranquilo? Tá? 3,6 gramas. E aí? Joga na equação química, né, pessoal? Porque que é, ó, tá vendo? Quer saber aqui, ó, em relação à dose diária aí, né? Máxima recomendada, neutralizou uma quantidade de ácido clorídrico em mol igual a quanto, né? Então vamos lá, né? Então 3,6 gramas, ó, 3,6 gramas de MgOH2, N mol neutralizado, ou X mol aqui, beleza? Pô, Y, né? Que eu já usei um X aqui, né? Então, à vontade. Pode pôr X de novo se quiser também, sem problema, tá? Então 3,6 neutraliza quantos mol de HCl? Sacou? Então volta aqui, ó, bem interessante, ó. Uma tabelinha, dose máxima que o texto fala, tá? 3 colheres, que é a dose máxima aqui, ó, diária, né? Cada colher 15 ml aqui no caso, né, a quantidade aqui do, tá certo? Da pessoa aí, do adulto, né? Adultos, crianças, né, no caso, né? A colher de sopa no caso aí, né? Que é 15 ml. Uma colher de sopa, tá? Que é a colher de sopa, 15 ml. 45 ml, qual que é a massa disso? Foi o que eu achei aqui, ó, lá. Tá? 80 miligramas por ml, 80 vezes 10 é menos 3 gramas em 1 ml, então 45 ml, 3,6 gramas. Quantos mol eu vou ter? Só 9. Olha lá. A massa molar e aqui 2 mol. Por que 58? Tem que calcular aqui, né, pessoal? MgOH2, né? O Mg vale 24, certo? O H vale 1, né? E o O 16, certo? Então, beleza? Então dá 2 vezes 16, 32. 2 vezes 1, 2, 34. 34 com 34. 34 com 24 do MG, 58 gramas. Grama debaixo de gramas. Tem quilmetria, pessoal. Tá certo? E aqui, como é mol, mol debaixo de mol. Então, 2 mol. Resolvendo aqui, 0,12 mol. Pessoal, não sei se você achou difícil essa questão, não. Uma questão muito bem bolada, e essa é a linha, esse aqui é o nível que eles deviam manter, né? Agora, extrapolar aí, né? Inventa um monte de coisa, meu pai do céu, né? O aluno não sabe nem por onde começar, às vezes, a questão, né? Mas isso foi uma questão de 46%. Não, né? Podia ter dado uns 60% aí, mas né? Foi das pior, não, né? Agora, essa questão aqui, né, pessoal? Essa questão parece uma questão muito maluca, né? Quando você olha nela, né? Tá certo? Já assusta a figura. Tenta não assustar, não, tá bom? Leia o texto com calma aqui, você lendo o texto com calma, né? Aqui no finalzinho, né? Falou que o IBP tem sua estrutura representada por R3N. É uma amina terciária, né, pessoal? Que esse R aqui é grupo metil, etil, né? São grupos orgânicos, metil, etil, assim por diante, é uma amina terciária aqui na verdade. Aí falou assim, né, que a estrutura que representa corretamente a molécula do IBP ao chegar nos canalículos, né, das células parietais né? Para que falou de acidez, né? E aqui falou que o IBP penetra na célula parietal gástrica ativa e é protonado nos canalículos. Então é aqui, ó, a célula parietal aqui e não nos canalículos. Então ele é protonado. Então R3N vai ser protonado, vai ser adicionado o próton H. Então, o único que tem aqui, se você for analisar com calma, é a alternativa A. Tá certo? Mas aqui tem também, Miguel, mas aqui já tem um O, falou só protonado, não falou outra coisa, tá? Aqui já tem um R a mais, né? Aqui tem um R nada a ver, tá vendo? Então essa ficou fácil, que é R3N, protonado R3H+, aqui, ó. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos terminar? E aqui fala, e essa é uma questão muito fácil, o pessoal tenta muito pouco. Isso aqui foi muito pouco esse acerto, gente. Tinha que ser que ter dado pelo menos 80% de acerto. Porque olha para você ver aqui, ó, o texto fala que a maior parte do mercúrio da região é liberada durante a queima do amálgama. E se queima esse amálgama, o mercúrio vai para a atmosfera, não é verdade? Né? Olha lá. Tá vendo? Estima-se que 55 a 65% do total de mercúrio, oriundo do processo de pirólise aí, né, do amálgama, do aquecimento, né? Tá certo? Acredita-se que uma área garimpeira onde se queima mercúrio ao ar livre esteja espalhando 1 tonelada de mercúrio para cada tonelada de ouro produzido. Vixe Maria, coisa, gente. 1 tonelada de mercúrio para cada tonelada de ouro. Vixe, nem eu sabia que era tão grave assim, né?
É muito, né, equivalente. Olha lá, uma pesquisa aponta que mesmo que vive a 300 quilômetros dos garimpos ilegais que ficam no Rio Tapajós e tal, Tapajós, né, está exposto aos maléficos do mercúrio, né, aos malefícios do mercúrio. Segundo uma pesquisa aí, mais da metade dos moradores da zona aí de Santarém apresenta níveis de contaminação por mercúrio até 4 vezes superior ao recomendado pela OMS, né? Aí é correto afirmar o quê? Ô, gente, olha só, é só pensar, né? Só pensar. O que acontece, ó? A condensação do mercúrio após o resfriamento do amálgama na água dos rios, liquefação do mercúrio após o aquecimento do solo, dissolução do mercúrio do amálgama, tal, tal. Ô, pessoal, né? Letra D, né, gente? Ó, evaporação do mercúrio durante o aquecimento. Falou aqui, gente, a maior parte do mercúrio, ó, é liberada durante a queima do amálgama. Então, esse mercúrio vai para a atmosfera. Ele vai para a atmosfera lá. Teve evaporação do mercúrio durante o aquecimento do amálgama nos garimpos. Ele vai para a atmosfera depois, né? Ele tende, né? Tende, né, na chuva, tudo, né? Tende a haver entre aspas, um tipo de condensação aí, né, pessoal? Tá joia? Tá? Na chuva ele cai, né? Tá joia? Acho que deu para pegar, né, gente? Tá? Então leia, não vai marcando direto, não. Você viu aquela questão lá para trás, a letra B que eu falei? Aí você já estava lendo, já marcava B, quer dizer, então cuidado, dá uma lida, que às vezes tem uma alternativa que te convence mais, tá certo? Igual na questão da acidificação, né? Foi a primeira aqui, ó. Aí, ó, tá vendo, ó? Tá? Então, a dissolução de CO2 nas águas, né, pessoal, do mar, dos oceanos, o aquecimento global está proporcionando isso, né? O CO2 está dissolvendo na água, provocando uma acidificação das águas dos oceanos, né? Então, são termos aí já né? Bastante usados aí nesse processo aí da dissolução do CO2 na água, tá bom? Valeu, galera, pessoal, um abraço aí, professor Miguel Química aí, um abraço, um prazer, tá? Então, cuida do psicológico daqui para frente até final dos vestibulares aí, que esse que é o segredo. Fui. Seu Jesus abençoe todo mundo aí.